buru yetami ayetila bila yo tembe fola du yetami na woluma wanjelo buru yetami woluma wanjelo ayetila bila yo mambe kali yetami woluma wanjelo ayetila bila yo na he buru yetami na toma wanjelo ayetila bila yo tembe fola du yetami na woluma wanjelo. O que é LGBTfobia? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu sou a Carolina Yara, sou co-vereadora da bancada feminista do PSOL e quero refletir com vocês sobre isso. Que a LGBTfobia, né, como o próprio nome diz, né, nessa sigla, é o preconceito, a discriminação e o ódio contra as pessoas da sigla LGBTQI+, né, que aí engloba as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, né, que aí entra as travestis, pessoas trans em geral, não binárias, as pessoas intersexo e as pessoas queer, né, e também as pessoas assexuais. O que é isso, né? Na verdade, para a gente não se alongar demais, essas pessoas, né, eu faço parte delas, né, eu sou uma mulher trans, né, e intersexo, né, ou seja, intersexo é a pessoa que nasce com os dois sexos, né, aspectos biológicos dos dois sexos, o que antes se chamava hermafrodita. E essas pessoas todas, com essa sigla que engloba tanta gente, elas, na verdade, desrespeitam certas regras sociais preconceituosas, retrógradas, que dizem sobre como ser no mundo e proíbem algumas existências. O que é isso, Carol? O que você quer dizer? Eu quero dizer que as pessoas que nascem diferentes e que têm gostos sexuais diferentes, ou seja, um homem que não gosta necessariamente de ter relações sexuais e amorosas só com mulheres, né? Gosta dos dois sexos conhecidos ou de todos os tipos de seres humanos, independente de gênero, ou se um homem gosta só de se relacionar com homens e assim ele é gay, enfim. E pessoas como eu, né, que não aceitam a identidade, o nome, né, e o corpo, inclusive, do qual nasceu, essas pessoas, elas são colocadas, de certo modo, num lugar das pessoas odiarem, né? Então, a LGBTfobia diz de um ódio que a sociedade tem, que muitas vezes tem a ver com achar que é errado, que é pecado, né? Que essas pessoas não deveriam existir como elas existem, né? E muitas vezes isso produz violência, né? Então a gente tem muitos casos de pessoas trans, né, de travestis, que são assassinadas, né, só pelo fato delas serem o que elas são, né? Só o fato delas estarem procurando o pão de cada dia, seja na prostituição, seja em salões de cabeleireiro, em telemarketing ou no emprego formal, uma minoria, infelizmente, só que consegue, né, chegar ao emprego formal. Essas pessoas muitas vezes são assassinadas, são agredidas, né, são perseguidas por serem transexuais e travestis, numa sociedade que ainda é muito preconceituosa com isso, né? E tem várias formas, né, de LGBTfobia, né? A gente pode pensar em LGBTfobia desde a piadinha que é feita, né? O viadinho, né? Ou o traveco, né? Lembrando que travesti é uma identidade feminina, né? Então você chamar pelo masculino alguém que fala que é travesti ou transexual, né? Chamar um homem trans, tá falando, né? A pessoa tá falando ali que é um homem e você chamando ela, essa pessoa, pelo sexo ou pelo gênero completamente oposto ao que ela está dizendo, isso é desrespeito e, de certo modo, LGBTfobia, né? Então,
tudo isso nos faz refletir sobre qual que é o respeito que nós temos pelas diferenças, né? Que sociedade que nós vivemos em que algumas vidas importam mais do que outras, né? Então, em geral, tem muitas mortes de LGBTs que nem chegam a virar notícia, né? Que as pessoas nem ficam sabendo. E por quê? Porque ainda existe um ódio, né? Ainda existe uma narrativa de que pessoas da nossa comunidade estão só associadas ao que há de ruim, né? E na verdade não, nós somos seres humanos, né? Com medos, angústias, alegrias, amores, né? Famílias, nós temos família, né? Nós fomos crianças e somos LGBT desde criança, né? Nós temos relação com com amigos, com pessoas de diferentes faixas etárias, né? E nós temos uma vida que merece ser valorizada, né? E infelizmente nós vivemos num país em que é banal agredir uma travesti, é banal fazer piadinha com lésbica, né? E também banal homens dizerem que uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica, ela só é daquele jeito porque nenhum homem a pegou de jeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muita gente que acha que o estupro corretivo é válido para lésbicas. Vocês já repararam nisso? Já pararam para pensar na gravidade que muitas coisas que a gente pode falar sem saber pode conter? Eu trago essas reflexões, trago essas provocações para a gente pensar no que a gente está fazendo no dia a dia, né? Como que a gente está se organizando em sociedade para mudar essa situação? Você já pensou se algum parente seu é LGBT e nunca te contou por medo? Por medo da sua negação? Por medo de ser achincalhado na família? Por medo de ser expulso de casa? Né? Muitas pessoas LGBT são expulsas de casa. As mulheres trans e travestis, né, elas são expulsas das escolas com 13, 14 anos, quando começa o período de mudança corporal, né, que elas começam a apresentar que são diferentes das outras pessoas. Elas não aguentam ficar na escola por conta de agressão, por conta de chacota, por conta de professores que não sabem lidar com aquela situação. E aí a maioria sai da escola antes de completar o ensino básico. É disso que a gente está falando, de um processo que é estrutural na sociedade e que deve ser combatido por todos nós, né? E com muita disposição de ouvir, muita disposição de aprender e de ajudar, e sobretudo de não se calar diante do preconceito, né? Se você vê alguém sendo agredido ou agredida, se você vê uma pessoa LGBT precisando de ajuda, ajude, né? Não se cale, não se amedronte, faça o que puder, porque nós, né, em todas as faixas etárias, existem adolescentes LGBTs, existem crianças LGBTs que nem sabem muitas vezes o que está acontecendo consigo mesmo, mas está sendo oprimido ou oprimida pela sociedade, né, recebendo piadinha, recebendo agressões. Vamos proteger essas pessoas, vamos proteger como pudermos as LGBT, porque a diversidade, a diferença é a regra da humanidade, né? E nós não podemos deixar mais que as diferenças sejam utilizadas por esse sistema medíocre para as diferenças serem desigualdades, serem motivos para as pessoas ganharem salários menores, ou não conseguirem emprego, né? Ou não conseguirem o básico para viver. Não. A gente precisa que as diferenças sejam aceitas, né? E que a vida
das LGBTs possam importar, assim como as vidas negras precisam importar também nesse sistema, e não só a vida de meia dúzia de ricaços, né? Era isso, as provocações que eu tinha a fazer. Peço para pesquisarem também sobre LGBTfobia, né, sobre preconceito contra as pessoas que têm diferentes preferências sexuais, sexualidades, diferentes identidades, formas de ser no mundo, né? Tem uma gama enorme de possibilidades do que a gente pode gostar, ser, amar, florescer no mundo. E é isso que importa. Axé, que o Sangue nos abençoe, hoje e sempre. Oi, gente. O vídeo que eu gravei, né, sobre o combate à LGBTfobia e à discriminação foi um pedido da Cafro, né, e de Ialorixá Tânia, tá bom? Muito axé a todos, e a todas e a todos.